Então a primeira coisa que tu fez quando chegou na Ucrânia foi direto alugar um carro e ir pro front. Isso, porque isso demorou 4 dias, essa história inteira. Eu só cheguei lá em Kharkiv no 4º dia de viagem. E aí quando eu cheguei, já chegou na hora de dormir, dorme e tal, acorda, aí no outro dia começou. Teve essa complicação do carro, né? A gente tinha um carro que os caras da ONG tinham ajudado, tinham falado, não, esse cara vai alugar. Aí chegou na hora e não quis. Não quis alugar, porque falou, pô, você tá indo pra lá. Front, Não vamos alugar. Aí, pô, não tinha mais carro. Aí ficamos procurando, eles acharam uma outra locadora, que era uma locadora mais simplinha, assim, caseira. Aí o cara, tá bom, mas deu um mapa e falou, ó, você não pode passar dessa linha aqui, desse caminho. A gente não tinha muito como saber se a gente tava ou não passando. A gente falou, não, beleza, mas o cara sabe pra onde a gente tá indo, né? Entendi. E é uma cidade gigante, não é uma cidade pequena. E não estava também destruída. Não estava destruído. Não, porque essa cidade não foi conquistada. Os lugares que foram conquistados, eles são terra arrasada. Tá. E são cidades militares hoje, totalmente destruídas, só soldados vivendo. Mas isso está do lado da Rússia. Você não consegue ver isso, né? A não ser que você vá do lado de lá, mas a Rússia não vai deixar você ver o que você quiser, sei lá, né? Vai ficar um cara com você o dia inteiro te monitorando, que não era o que aconteceu com a gente. A gente encontrava, ia fazer as coisas, óbvio, tinha as regras de segurança, né? Você não pode ligar o celular, não pode filmar um monte de coisa, porque essas filmagens podem vazar, porque o celular rastreia, porque os russos ficam rastreando o sinal dos celulares para atingir as pessoas que estão ali. Porque se você tá com o celular ali, Sim. tipo, você é soldado, você é alguém que não é para ser. E uma outra curiosidade é que os soldados, os oficiais de imprensa do exército que levaram a gente para lá, o cara falou pra gente, tira esse colete de imprensa. Ou tira a identificação de imprensa do colete. Porque os russos querem matar jornalistas. Para que os jornalistas fiquem com medo e não vão mais para retratar o que está acontecendo ali. Então, eles estavam muito preocupados com a gente. Talvez mais até do que se fosse um soldado, entendeu? Até eu postei uma foto no meu Insta um dia lá, eu tava inteiro camuflado, basicamente eu tava, Tava de soldado. Tático. E aí, pô, mas você não pode fazer isso. Até explicar, né? E agora eu tô explicando aqui. Era melhor que eu tivesse camuflado do que eu tivesse de não imprensa, camuflado, chamando atenção como um civil ou como um jornalista. Porque o que eles queriam é atingir jornalistas. Inclusive, hotéis ali próximos do front eram alvos constantes dos russos, onde eram os hotéis que os jornalistas ficavam. Saiu reportagem disso. A gente leu essa reportagem alguns dias antes de ir. E a gente falou, pô, isso é preocupante. Porque, pô, você tá num hotel, né? Num hotel normal, você não sabe. E o hotel vai ser atingido porque os caras acham que é um hotel que tem jornalista. Mas lá em Kharkiv, assim fala? Isso. Lá a vida não estava parecida com Kiev, por exemplo. Não tava, era mais deserto, mas... se saiu assim, a gente saiu um domingo, um dia que tava calmo, assim, um dia foi tranquilo. A cidade linda. E as pessoas tentando viver normalmente, entendeu? E vivendo normalmente. E esse que é o ponto, porque os estrategistas militares, eles já escreveram sobre isso e falavam disso, né? Os pensadores da guerra. A guerra é 9 partes tédio e 1 parte ação. De 10 partes, 9 é tédio e 1 é confronto, contato, combate. Então, imagina se você está numa cidade que não é realmente a trincheira. É isso mais ainda. Claro, tem os bombardeios, tem os ataques, mas não tem soldado dentro daquela cidade, não tem o risco do soldado entrar naquela cidade. Não nesse momento da guerra. Isso aconteceu no início, quando os russos começaram a avançar loucamente e ninguém estava esperando, e eles começaram a avançar demais e começaram a conquistar e chegar em lugares. E nessa época aí que era aquela que os caras estavam fazendo molotov e Isso. Guerrilha. Que foi assim que os ucranianos conseguiram não perder a guerra, não ser dominados e conquistados naquele momento. Porque os civis se juntaram em milícias e saíram para o combate.
sem uma força armada, uma hierarquia militar organizada, dando diretrizes, então tá aqui, o batalhão vai ali. Não tinha isso. Todo mundo meio que pegou em arma, Aham. uma boa parte já tinha lutado, ou alguns deles já tinham lutado desde 14, né? Com Crimeia e o leste. Então eles tinham uma noção, mas foi uma resistência civil, de um moral da sociedade civil ucraniana que falou, meu, nós não vamos entregar.